Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eclesiastes, no capítulo de número 12, e o versículo 13 e o 14, dentro desses dois versículos, Deus tem uma palavra para nós aqui nesta manhã. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quero ler o versículo 14 novamente, para os irmãos gravar, guardar no coração e esconder. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O Senhor é maravilhoso, essa oportunidade que nós temos que aproveitar, meus irmãos, porque o dia do amanhã não nos pertence. Quantas pessoas, irmãos, que têm deixado para o amanhã: se der certo eu vou cultuar a Deus, e às vezes têm sido sufocadas pelos cuidados desta vida. Muitas pessoas têm sido sufocadas por tantas coisas que têm deixado as coisas de Deus de lado. Eu quero dizer para você aqui nesta manhã: acorde enquanto é tempo, porque Jesus está às portas para levar a sua igreja. E muitos estão dormindo, irmãos, e a palavra de Deus aqui nesta manhã, para mim e para você, é uma palavra de advertência. Vamos fazer um resumo de tudo que nós temos ouvido. Os irmãos podem, nós lemos aqui esse texto, irmãos, eu vejo a vida de Salomão, um homem que ele começou bem o seu reinado, e de repente, irmãos, quantas coisas erradas que ele praticou. Mas aí ele escreve aqui no final da carreira, vamos dizer assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. Isso é um dever, irmãos. Agora, o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? É isso que a palavra quer dizer? Vamos imaginar assim, um filho que ele não honra o pai, ele não obedece o pai, mas ele tem medo do pai, porque o pai é um pai assim, agressivo. Qualquer coisa que o filho faz de errado, o pai vai lá e chega o chicote, vamos dizer assim. Mas, porém, esse filho, ele não obedece o pai. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Não é para nós ter medo de Deus em si, irmãos. É para nós temer. O que é temer a Deus? É nós obedecer a Deus. É nós entender que existe um Deus soberano, que é digno de ser adorado, glorificado, e que nós precisamos obedecer, porque Ele nos ditou regras e princípios que é para nós obedecer. Será que tudo foi em vão, irmãos? Todos os mandamentos que o Senhor nos instruiu. Aí tem pessoas que ele tem medo de Deus, mas ele não teme a Deus, ele não obedece. Ele sabe que Deus há de julgar as nações, mas no entanto, ele não faz nada para obedecer, para temer de fato ao Senhor. E nesta manhã Deus está nos convidando para nós temermos a Ele, para nós dedicarmos a nossa vida a Ele, e entendermos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Olha, vamos fazer, irmãos, um apanhado na nossa vida, vamos dar uma observada. Tantas coisas que nós temos ouvido, principalmente na atualidade, em um mundo religioso, onde muitas pessoas pregam de uma forma diferente um Deus que nós cremos. Muitas pessoas têm a sua crença em Deus, ele tem a sua fé, mas ele não teme ao Senhor. Eu vou dizer aqui, meus queridos, uma pessoa, um homem, uma mulher que teme a Deus, ele obedece a palavra, ele obedece os mandamentos, ele luta para obedecer, para viver a palavra. Ele sabe, se ele der um passo afora, não, eu preciso voltar, eu preciso corrigir a minha vida, porque existe um Deus que ditou para mim regras e princípios, mandamentos, e eu preciso obedecer. Aí tem muitos que ele tem medo de Deus, mas porém
ele não obedece a Deus. Irmãos, isso é muito sério. E nós precisamos, de fato, ter um entendimento amplo acerca do temor de Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é um dever de todo o homem. Tem um texto, irmãos, que eu quero ler com vocês, lá em Provérbios. Provérbios, no capítulo 9, versículo de número 10. Olha o que diz aqui, irmãos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, aqueles que temem a Deus, ele tem o princípio da sabedoria, porque ele entende que existe um Deus que precisa ser honrado, que precisa ser adorado, que precisa ser digno de toda honras e glória. Então essa pessoa faz de tudo para obedecer. Então ele tem o princípio da sabedoria, porque é o que diz aqui em Provérbios 9 e o versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora já Provérbios, irmãos, 10, 27, vamos ver o que diz aqui essa palavra. A palavra de Deus vai nos ensinando. Provérbios, no capítulo de número 10, e o versículo 27 diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão anos de vida abreviados. Os irmãos estão entendendo o que é de fato temer a Deus? O temor do Senhor faz com que nós aumentamos os nossos anos de vida aqui na terra. Se você quer ter uma vida de paz nessa terra que nós pisamos, mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio a tantas coisas que estão acontecendo, se você quer ter paz na tua vida, tema a Deus, guarda os seus mandamentos. Nós queremos muitas coisas, e até mesmo queremos exigir de Deus aquilo que nós não esforçamos nada para conseguir. Tem muitas pessoas que dizem: Deus é obrigado a fazer isso e aquilo por mim. E quem falou que Deus é obrigado? Nós precisamos temer, o nosso dever é temer a Deus. Mas é o dever de quem? É de todo homem, irmãos. É de todo, é o que diz aqui a palavra. Os irmãos percebem o quanto que tem de pessoas que pisam na palavra, que não quer nem saber de honrar a Deus na terra, e ele quer que as coisas vá bem para o lado dele. Meus irmãos, vamos temer ao Senhor, porque um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós plantamos nessa terra. O que você está plantando aqui? Qual que está sendo a tua semeadura? O que você está fazendo nessa terra que você pisa? Que é a oportunidade que Deus te deu de respirar, de falar, de você honrar o nome dEle. Porque nós, irmãos, seres humanos, foram criados para quê? Para pecar? Não, irmãos. Nós somos criados para glorificarmos a Deus, para honrarmos a Deus, para obedecermos a Deus. Porque quando Deus cria o homem e a mulher e coloca lá no jardim, o Senhor ditou regras e princípios que era para eles obedecerem. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram. E o que aconteceu? Qual foi a consequência? A consequência, meus irmãos, é que eles foram expulsos do jardim. E eles tiveram que pagar preços devido ao pecado que cometeu. Agora eu quero dizer para você que está aqui, comece a fazer uma análise na tua vida. Como que está a tua vida com Deus? De vez em quando, irmãos, e sempre, eu tenho feito assim. Eu dobro o meu joelho e começo a falar com Deus. E eu entendo que eu sirvo um Deus que me tirou lá do mundo, irmãos, da lama. E esse Deus que me tirou, Ele me deu oportunidade para mim servir a Ele, para mim viver as promessas dEle aqui na terra. Eu digo: Senhor, me ajuda a entender a Tua grandeza, de maneira que eu venha obedecendo ao Senhor cada dia nessa terra.
Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor, aqueles que vivem a palavra de Deus, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Tem um texto na palavra, irmãos, lá em Mateus, falando sobre mandamentos. Jesus, ele foi interrogado, irmãos, pelo doutor da lei. Vamos lá, irmãos, para a Bíblia. Mateus 22, 35. A partir do versículo 35. Mateus 22 e o versículo 35. Glória a Deus. Eu creio que Jesus tem algo aqui para nós. Vai abrindo o teu coração. Aleluia, Jesus. Mateus 22, 35. Vamos ler alguns versículos para o nosso entendimento. Um certo doutor da lei, um homem entendido da lei, ele interrogou para o experimentar. Está aqui no versículo 35 de Mateus 22. Esse doutor da lei diz assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus, ele foi interrogado por esse doutor da lei, um homem entendido da lei. E Jesus responde perfeitamente, irmãos. Aqui o texto, resumindo os mandamentos, dentro desses dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Vamos olhar para a nossa vida. Temos amado a Deus assim? Tem muitas pessoas, irmãos, que eles não conseguem. Às vezes nasceu dentro da igreja, são filhos de pastores, filhos de crente. Às vezes tem um avô, uma avó que sempre orou, chorou por ele dentro da igreja, mas eles não conseguem ter o temor de Deus no coração. Eles não conseguem guardar os mandamentos, mas tem medo do juízo e da condenação eterna. Mas não consegue de fato obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos entender aqui essa palavra, irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas é você dizer: Deus, o Senhor tem o controle da minha vida, é o Senhor quem me direciona, eu estou à tua disposição, eu quero te servir e viver a tua palavra. Alabassúria. Bendito seja o nome do Senhor. Eu volto a dizer, às vezes nós queremos exigir demais de Deus, mas não queremos fazer nada. Muitas pessoas cruzam os braços e eles exigem: Senhor, eu quero isso. Os irmãos podem perceber a oração, muitas vezes é assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E o Senhor está querendo de nós apenas o temor. Ah, pastor, mas é difícil num mundo onde nós somos convidados o tempo inteiro para o pecado. E quantos jovens, pessoas que estão dentro da igreja, com toda oportunidade, eles deixam tudo, irmãos, e seguem uma vida à mercê do pecado. O Senhor está nos convidando aqui nesta manhã para nós temermos a Ele e guardarmos a sua palavra. Você está disposto a amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento? Este é o primeiro e grande mandamento, aleluia. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é assim, irmãos, vamos viver a palavra para nós sermos bem-sucedidos na terra. Dias piores virão e nós precisamos estarmos vivendo esta palavra, meus queridos. Vamos seguindo aqui, irmãos, porque Deus, Ele ainda tem algo para nós aqui. Aleluia! Irmãos, temer a Deus e viver os mandamentos, eu entendo perfeitamente, pastor César, e a todos que estão aqui, que de fato
é algo que precisa ser revelado para aquele coração, para o nosso coração. Precisa ser revelado, mas como assim? Irmão, se nós não tivermos uma revelação lá de cima, do alto, que nós precisamos guardar essa palavra, nós vamos ficar distante dela, distante do temor. Vamos aqui explicando para os irmãos entender. Tem muitas pessoas que eles não conseguem viver a palavra. Ele está na igreja, mas ele está pecando. Ele esconde do pastor, ele esconde todos. Ele não consegue viver os mandamentos, a obediência, o temor a Deus. Ele esconde. Ele não consegue entender o que é a palavra. E ele está vivendo uma vida errada, mas muitas vezes dentro da casa do Senhor, sem o temor de Deus. Para isso, irmãos, para a revelação do alto acontecer na nossa vida, precisamos ter um coração contrito, um coração quebrantado, arrependido, para que a palavra possa penetrar em nossa vida. Aleluia. O dia que cada um de nós entendemos a palavra, irmãos, ninguém vai tirar ela mais do nosso coração. O dia que nós entendermos o que é o temor de Deus, ninguém vai mais nos convencer a pecar. Aleluia. Isso chama-se convicção de fé. Eu escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Tem muitos homens que são doutores da lei, renomados. Aí você olha, do outro lado tem lá o irmão que ele não teve um grau de escolaridade, ele não teve, meus irmãos, uma condições de ampliar no estudo, no conhecimento, mas ele é aquela pessoa que tem o temor de Deus. Aí chega lá um doutorado querendo convencer que o irmão está errado. Vai ver se convence. Não consegue, irmãos, porque ele tem o temor de Deus no coração. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bendito é o nome do Senhor. O que Deus quer de mim e de você é que nós tememos a Ele, que nós obedecemos a Ele. Porque um dia a conta vai chegar. Quem está entendendo diz amém. A prestação de conta vai chegar, meus queridos. Isso aqui é muito sério. Vai chegar o momento de prestação de conta. Olha o que diz o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer a juízo toda obra. Tudo aquilo que nós plantamos, fizemos de errado, vai ser trazido a juízo. Isso aqui é muito, muito forte, irmãos, para nós entender. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto aqui da palavra de Deus, que às vezes até aquilo que nós falamos de errado, os irmãos já leu, eu creio que os irmãos já leu isso na Bíblia, que tudo que nós falamos, toda palavra ociosa, inútil que nós falamos, nós vamos ter que prestar conta no dia do juízo. Vamos ver a palavra, irmãos, Mateus 12. Vamos aqui discorrendo a Bíblia para nós entender. Mateus 12, 36. Vamos ver se é isso mesmo, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Jesus está aqui, irmãos, abre o coração. Bendito é o nome do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 12 e o versículo de número 36. Vamos ler o 36 e o versículo 37. Mas eu vos digo, Jesus falando aqui, irmãos, eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então os irmãos percebem que o temor de Deus, ele vai além. Às vezes nós falamos coisas inconvenientes, pessoas que vivem uma vida dentro da igreja, mas eles não conseguem de fato entender o que é temor de Deus, o que é obedecer. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, irmãos, e as pessoas estão caminhando para o abismo, para a condenação,
Muitos que estavam servindo a Deus estão hoje distante de Deus, caminhando para a condenação eterna. Mas Deus nos chama para que Ele venha nos moldar a cada dia, e que nós venhamos a viver a sua palavra. Tudo que nós falamos, irmãos, o Senhor está vendo. Aquele palavrão que você fala lá, mas eu pedi perdão, está tudo registrado. Deus está vendo tudo que nós fazemos. Isso aqui é muito sério. Falar sobre o temor de Deus, irmãos, eu sinto aqui uma grande responsabilidade. Porque os irmãos podem perceber, nós temos ouvido muitas coisas, irmãos. Nós temos ouvido hoje coisas, inovações, um evangelho diferente daquilo que Jesus ensinou, um evangelho completamente distante da realidade, onde o temor de Deus está ficando cada vez mais distante, e os homens que são sacerdotes, muitas vezes estão distanciando dos caminhos do Senhor e não conseguem mais viver a palavra. Mas Deus nos convida para viver a palavra. Aleluia, esconde a palavra de Deus no teu coração, esconde ela aí, guarde a palavra do Senhor, tenha temor de Deus, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, ame a Deus acima de tudo. Aleluia. Se você está disposto a amar a Deus acima de tudo, você vai obedecer a palavra dele a partir de hoje. Aleluia. E eu quero mais falar aqui, irmãos, só para nós finalizarmos com o texto. Esse aqui, irmãos, é para nós refletirmos, guardarmos, falando sobre guardar mandamento, e que Deus vai trazer a juízo tudo, irmãos, toda obra. Cada um de nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fazemos. Os irmãos sabem, todos seremos julgados segundo as nossas obras. Vamos lá para Apocalipse capítulo 20, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aqui fala sobre o julgamento final. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus vai trazer a juízo toda a obra, e até tudo aquilo que está encoberto. Ninguém está me vendo. Eu contei para os irmãos que eu fui tentado uma vez, e várias vezes a gente é tentado, mas essa vez foi uma experiência grande, que eu adquiri da parte do Senhor. Eu não tinha assim muitos anos de carreira como cristão, mas o Senhor sempre colocou um temor no meu coração, irmãos. Eu entendi que servir a Deus, eu preciso obedecer a palavra, e carrego esse temor até hoje. Quero envelhecer, irmãos, aqui na terra, entendendo o que é temor de Deus. E eu fui trabalhar distante da minha casa, distante da igreja, e ali no meio de pessoas que não tinham temor de Deus, pessoas ímpias, pessoas que de fato, pessoas que estavam ali na bebedeira, fizeram um churrasco, e eu estava ali, irmãos, trabalhando. Depois do serviço fizeram aquela churrascada, e cervejada, e bebedeira. Aí de repente eu estava ali no meu canto, tranquilo, só eu, irmãos, e cristão, distante, beirando o rio. Aí chegou um cidadão usado pelo diabo, e olhou para mim, levou uma cerveja lá, e disse assim: "Ô, você não toma não? Eu vim trazer uma cervejinha para você tomar." Eu olhei para ele e disse: "Não, eu sou um servo de Deus, eu temo a Deus e eu não vou tomar cerveja." Aí ele disse assim: "Mas você pode tomar, ninguém está te vendo." "Olha, teu pastor não está te vendo, você está tão longe, rapaz, olha só, aqui todo mundo está bebendo, todo mundo está aqui farreando, e ninguém está te vendo." Eu olhei para ele e disse: "Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu temo a Deus, e Deus está me enxergando na onde eu vou, por todo lugar os olhos do Senhor estão me vendo. Eu sirvo a Deus e temo a Ele acima de tudo. Eu respeito
a tua opinião quanto a você tomar cerveja, mas eu não concordo, você está errado, mas enfim, é a tua opinião. Eu vivia nessa vida também, porém, eu vou dizer para você, eu não tomo cerveja, e você não vai convencer eu de tomar. Aí ele ficou assim, sério, aí disse, mas você toma um refrigerante? Eu disse, sim, um refrigerante eu tomo. Ele foi lá, pegou o refrigerante, entregou na minha mão, irmãos, e olha, calou. Ele disse, não, peraí, esse rapaz aqui é diferente. Mas é o temor que a gente tem no coração, irmãos. Eu quero aconselhar os irmãos a ter isso, que às vezes você está distante do teu pastor, que não está te vendo. Aí você diz, meu pastor não está me vendo, eu vou fazer o que é de errado. Deus está te vendo. Você não consegue entender isso. Tudo que nós, irmãos, fazemos de errado, está sendo registrado. A prestação de conta vai chegar. Hoje a pessoa desfruta do bel prazer, tem a oportunidade que Deus deu e não aproveita. Mas imagina você deparar nessa condição aqui, que nós lemos, lá no julgamento final. Já parou para imaginar? E viu os mortos pequenos e grandes, aquelas pessoas simples e aquelas pessoas, sabe, grandes em nomes, grandes em poder aquisitivo, todos sendo julgados, todos. E o que aconteceu, irmãos, diante desse grande julgamento? Estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada um de nós seremos julgados segundo os nossos feitos, segundo as nossas obras. O que você tem feito? Isso aqui é muito sério, irmãos. E deu o mar os mortos, vamos seguindo aqui, para nós concluirmos. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Meu Deus do céu. Nós precisamos, irmãos, aproveitar cada momento que Deus nos deu. Faça assim, aproveite, meu irmão, você que está aqui nessa manhã, receba essa palavra, guarde ela no teu coração, esconde ela aí, tenha temor de Deus. Eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de ser condenado, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo do meu pastor, eu tenho medo disso ou daquilo. Mas e a obediência onde fica? Nós precisamos obedecer a Deus. O que representa Deus para você que está aqui nessa manhã? O que é Deus para você? Pastor, Deus é aquele que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor, Deus ele perdoa, pastor. Deus ele perdoa, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas Deus, ele nos ensinou que nós devemos temer a Ele, respeitar a Ele, viver na dependência dEle, aleluia, amar a Ele acima de todas as coisas, entender que Ele é a soberania de tudo, e que Deus está acima de todos os poderes. Quando nós entendermos, irmãos, essa visão de Deus, ou esse entendimento de fato do que representa Deus para nós, nós vamos ter a mente aberta, e ninguém vai nos enganar mais. Sabe aquela pessoa que diz assim, não precisa disso tudo para você ser um crente, não precisa aquilo, não, isso aí não tem nada a ver. Você vai parar com essas ideias de dar ouvido a vozes de terceiro que vem sobrevoando. Nós temos que ter uma convicção de fé, aleluia. Nós fomos, irmãos, amados por Deus, Ele nos deu oportunidade para nós aproveitarmos. Não vamos jamais viver uma vida dissoluta, uma vida longe de Deus. Aproxime de Deus, sabe de que maneira? Temendo a Ele, obedecendo a Ele, vivendo na dependência dEle,
Você pode fazer isso, buscando, orando, jejuando, consagrando a tua vida, pedindo a Deus: Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria. Eu preciso temer a Ti, Senhor. Eu preciso olhar para o Senhor e entender que o Senhor é digno de ser adorado, glorificado, temido. Eu preciso respeitar os Teus mandamentos. Aleluia. Aleluia! Porque quando nós, irmãos, tivermos esse entendimento, nada vai nos enganar, pode ter certeza. Vamos viver na dependência de Deus, meus queridos. Ah, mas eu tenho algo para resolver, uma pendência, ouvir a palavra aqui, sei que eu preciso temer a Deus, mas eu vou continuar do meu jeito. É uma questão tua, particular. Eu confesso aqui para os irmãos que eu quero mudar a cada dia. Eu sou dependente de Deus. Se cada um de nós entendemos isso, irmãos, nós vamos crescendo na presença do Senhor. Ficamos de pé em nome de Jesus.